A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra através do olhar, da escuta, da escrita de quem a constrói. Eu sou o Max, apresentador, e comigo, minha parceiraça, Paloma Santos. E aí, Paloma, como que você tá, irmã? Salve, salve, simpatia, meu amigo Max. Eu estou aqui na área, eu sou Paloma Santos e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. E hoje, nosso episódio é sobre o livro Filha do Fogo. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta, linda, maravilhosa, responsável pela obra. É ela, Elisandra Souza. Muito obrigada pela presença. Tudo bem com você, amada? Boa tarde. Estou muito bem, estou muito honrada de estar aqui, muito feliz. E temos também um companheiro, que é meu companheiro, seu companheiro, a gente já conhece ele de longa data, esse jornalista chiquetérrimo que se aprofundou em toda a literatura, leu completamente Filhas do Fogo. Fala, Juca Guimarães! Salve, Max! Salve, Paloma! É muito bom ter hoje aqui com a gente a Elisandra Souza, que é de São Paulo, que é do Brasil e gosta de poesia, gosta de literatura de qualidade, já conhece esse nome, né? Ela está aí há bastante tempo escrevendo, rimando e fazendo mais que isso, né? Movimentando a cultura na cidade de São Paulo, que é bem cultura periférica, né? Elisandra, é um prazer ter você aqui com a gente, para falar de um livro que eu gosto dos livros que são assim meio intimistas, meio bossa nova, meio rock and roll, meio rap, meio reggae, que é quando a gente fala da gente de um jeito mais poético, mais malandreado e tal. É um livro que eu gosto bastante por conta da sua delicadeza e coragem de se expor em alguns textos e em outros se criticar muitas coisas também. Me fala uma coisa, Filha do Fogo é um livro que fala muito sobre você, mas é uma seleção também, coisa que você escolheu estar ali por algum motivo. Como foi para você o processo de escolher essa história e não aquela para entrar no livro? Olha, o Filha do Fogo, né, eu costumo dizer que é uma ficção biográfica, né, porque tem algumas coisas que é inspirada na minha história de vida, né? Por exemplo, o conto que dá título ao livro, que é o Filha do Fogo, é uma história, né, de uma menina que aprende a acender um fogão a lenha, e eu nunca acendi um fogão a lenha, né? Só que a história é contada em primeira pessoa, e aí a pessoa que tá lendo fala, não, foi Elisandra, né, que acendeu o fogão a lenha. Não, foi a personagem Inã. Mas o fogão de lenha existia, a voz existia, né, a inspiração ali, mas ele não é um livro biográfico, né, nesse sentido de ser fiel aos fatos, né? A gente fala que a literatura é a nossa possibilidade de fazer coisas que a gente teve vontade na infância e que não conseguiu fazer, ou mesmo reescrever a história, né, colocando, né, eu gosto do Filha do Fogo porque ele é uma possibilidade de falar as nossas narrativas sem necessariamente estar só reagindo ao racismo, ao machismo, né? Então a gente tem histórias que é a ideia, né, de criar mundos possíveis sem o racismo, sem o machismo, né? Então, no Filha do Fogo eu consegui fazer isso com as memórias afetivas, né? Principalmente ali as histórias que vai falar da infância, né, da comida preferida, né, das coisas que tem a ver com o meu repertório, né, de ter nascido aqui na cidade de São Paulo e ser criada no interior da Bahia. Eu volto para São Paulo, eu fui para a Bahia com 2 anos e voltei para São Paulo com 13, e aí que eu conheço a cultura hip hop, né? Então esse período de 2 aos 13, né, foi a matéria-prima para fazer alguns dos contos do Filha do Fogo. Tem muitas histórias assim que eu juntei, histórias de amigas também, por exemplo, o conto Afagos, que vai falar do cabelo, né? Então a questão do cabelo crespo, uma menina que vai para o balé, então tem aquele trabalho todo para fazer um coque e tal. Eu nunca fiz balé. Né? Então você vai pegando a história das amigas e mistura ali no conto, né? É uma miscelância aí, é um quilombo. São escrevivências, né? Com dia. São escrevivências. Escrevivências múltiplas. Tem um que eu gosto muito, vou dar aqui um spoilerzinho do conto, mas acho que é bom para saber se ler depois, que é que você fala do balanço, né? Do avô que fez um balanço para a netinha. E o que eu mais acho legal nesse conto
nesse texto é que existe uma referência muito bonita aos mais velhos, ao respeito ao avô, à benção. Acho tão bonito. Aconteceu a história do balanço. Explica um pouco do conto primeiro, né? Para quem não leu ainda. E conta como esse avô aí Gostei, fez lição de casa. A primeira vez que fui ao céu é o primeiro conto que eu escrevi na vida. Eu escrevi esse conto para a coletânea O Segredo no Céu da Boca, que o Alan da Rosa organizou lá em 2008, pela edição Estoró. Porque até então, assim, eu sou da poesia, né? Então, O Filho do Fogo é meu único livro de contos. E aí eu sou apaixonada por balanço. Eu fico possessa, né, que nos lugares deveria ter balanços para adultos, né, porque aí você vai lá, eu sento no balanço das crianças, mas geralmente sou expulsa, né. E aí tem essa minha relação com balanço, a coisa da árvore, né, e que, sei lá, ali na nossa infância que assistiu Punk, a Levada da Breca, né, que ela tinha uma casa na árvore, aquela coisa toda, né, então não tinha uma casa na árvore, mas eu tinha um balanço no cajueiro que meu avô fez para mim, o avô existia, né, e aí, a primeira vez que fui ao céu, é um curta que virou longa-metragem, né, que está disponível no YouTube, que é Dar a Primeira Vez que Fui ao Céu, que foi roteirizado pelo Renato Cândido, e aí a gente teve a felicidade desse curta ser gravado na fazenda dos meus avós. A princípio, meus tios não concordaram muito, né? Mas aí depois acabou rolando a gravação lá na fazenda. E aí ele misturou as memórias afetivas. No curta, tem as memórias afetivas da mãe dele, porque o curta se passa meio década de 60, 70, ali na ditadura. E a minha infância já foi anos 80, início dos anos 90, né? Então, o período histórico ele muda, até porque a personagem vem para São Paulo, no Pau de Arara, que não foi o meu caso, né? Então ele misturou as duas histórias. Mas o balanço existia, o avô existia, a bênção existe. Né? E aí a gente vai brincando, né? Isso daí é muito porque você é uma mulher muito criativa, né, Elisandra? Do tempo que eu te conheço assim, eu sempre vejo que em tudo que você escreve, você tem uma criação completamente diferenciada. Eu acho que é por isso que você acabou escrevendo essa obra nesse formato, né? É a criatividade da mulher preta? A gente está aí se reinventando, né, o tempo inteiro, né, criando possibilidades e mundos possíveis para a gente existir. E a literatura é esse lugar que a gente pode disputar o imaginário, né, ir para a ludicidade, né, e possibilitar criar esse mundo, né, que às vezes no mundo real ele ainda não existe para a gente, né, então a gente tem que ficar criando para ser essa possibilidade de existência, né. E aí é isso, né? Eu sou muito influenciada pelas coisas que eu leio, né? Essa semana eu participei, né? Dei aula sobre a Conceição Evaristo, né? Canção para Ninar Menino Grande. Inclusive, recomendo vocês, meninos, vocês precisam ler e dialogar com esse fio Jasmin aí, né, esse personagem que ela criou e que diz muito, né, sobre as masculinidades negras, né, e tal. E aí eu fiquei lendo Conceição, eu falo, nossa, a gente se identifica de forma direta, né? A gente tem muita carência. Eu, por exemplo, gosto muito de livro infanto-juvenil, infantil, ilustrado, porque eu não li muito na minha infância esses livros com representatividade negra. Eu li os clássicos, ali o que me era disponível na escola, mas esse repertório, né, da literatura negra, ele é na fase adulta já, né? Então, e aí eu sinto que eu tenho essa lacuna, né? Diferente, sei lá, do meu sobrinho, que já leu muito mais coisas, né, desse universo da infância, da representatividade negra, do que eu enquanto criança, né? Muito legal essa linha de raciocínio, Elisandra. Eu nunca pensei em pegar os livros de infância e ler. Nossa, isso daí pode ajudar muito, né, pra gente que ainda estamos em formação, né, Paloma? Exatamente. Elisandra trouxe uma coisa que realmente sempre me impactou desde a minha primeira infância, quando eu estava começando a ser alfabetizada, até minha adolescência. Eu não conseguia me enxergar na televisão, não conseguia me enxergar nos gibis. Então, o que aconteceu? Um processo natural é ir buscar fora,
né, na cultura americanizada, porque de fato lá existe uma negritude estampada, né, em sitcoms, em filmes, em gibis. Estou trazendo esse lúdico, essas memórias afetivas, porque você de fato entrou numa seara que eu acho que faz muito sentido em relação à construção do seu livro e como a nossa geração tinha uma falta de representação, inclusive na literatura. Então, para mim, é uma grata alegria ter esse debate e você trazer para a gente, né, a história do seu livro e como você fez a construção desse livro nesse lugar. Bom, exatamente, né? E aí, por exemplo, né, eu dei uma circulada agora recente nos céus da cidade de São Paulo, né? Então tive muito contato ali com adolescente, né? E aí quando eu ia lendo as histórias, e aí eu estava apresentando justamente o Filha do Fogo, e aí é isso, né? Uma infância com ausência das redes sociais, com ausência de celular, e aí com a proibição do uso do celular, né? É uma juventude muito ansiosa, assim, que histórias curtas, eles não têm muita paciência para escutar, né? E aí a gente percebe o quanto, né, essa falta de leitura do livro físico, né? As bibliotecárias falaram que com a proibição do uso do celular, os alunos têm frequentado mais a biblioteca porque na hora dos intervalos, assim, eles não têm muito o que fazer e aí eles têm retornado ao livro, né? Então, isso tem ajudado muito, né? E aí eu falo muito para eles assim, vocês olham para o livro e parece que é uma tecnologia arcaica, né, que é antiga, que é obsoleta, e o livro da forma que a gente tem hoje, com lombada, foi a nossa maior revolução enquanto humanidade, né, os livros antes era como? Na pedra, pergaminho, né, os bagulho de couro, tal, né, então o livro do formato que ele está hoje já foi uma das maiores tecnologias que possibilitou que o conhecimento fosse transmitido, né, e começa a ser mais acessível, né? Demorou um tempo, né, para ser acessível para as camadas populares, né? Que até então quem lia livro, eu mesma fui uma criança que não tinha livros meus, né? Eu passo a ter livro quando eu publico meu primeiro livro, Punga, né? Então hoje se eu tenho essa biblioteca enorme, né, que vocês não estão vendo, mas tem uma biblioteca enorme aqui, ainda tem mais livros que estão na casa da minha mãe, porque eu li muito livro de biblioteca e eu quis adquirir esse livro, sem contar que livro é minha fonte de pesquisa direta, né? Minha fonte de trabalho. Elisandra, eu sempre falo, e isso é sério, que o livro ele é cada vez mais moderno, cada vez mais necessário, o objeto livro. Eu digo que o livro é o novo tablet, porque o livro vai estar com a gente onde for, não precisa carregar, não precisa colocar energia. O livro está ali, o livro é seu companheiro, e é o livro que ele entra em você pela mente. Você lê o livro, e aí as palavras tornam na sua cabeça movimento, sentimento, cor, cheiro, coisas que a televisão e celular não podem se entregar, né? O livro tem muito mais potência da imaginação do que um objeto audiovisual atual. Então, sempre assim, o livro é o novo tablet. Se for começou a estrear com Punga, que é o livro com o meu querido Akins Quintê, em Filha do Fogo, eu gosto muito do texto, que é o Tênis de Obari, não sei se falei certo o nome do personagem, que você se transmuta como autora para um ponto de vista bem diferente. Como que é isso? Quem narra a história, a personagem, é o tênis, né? Então, o ponto de vista é de um objeto inanimado, né? Então, é o tênis que dá todas as emoções, que fica observando, né? O Bari e tal, né? E faz tudo por ela, né? E vai falando. E aí eu quis fazer esse conto, né? Primeiro porque as pessoas negras, né, quando chegava, né, no estágio de ter a liberdade, né, a primeira coisa era sapatos, né, para simbolizar que eram pessoas livres. E uma outra coisa que é bem recente, que aí já eram as pessoas livres e que já estava com status, era o uso do chapéu. E aí, tanto, tipo, homens quanto mulheres, assim, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter mais a coisa do homem, né? A coisa mais no Nordeste, né? E tudo mais. Né? Mas se a gente pega uns filmes antigos, né? Norte-americanos, as mulheres usam chapéu, né? Também, assim. E aí eu quis... Era poder, né, Elisandra? Era status, né? Você ter chapéu era status junto ao poder também, né? Sim, sim. Aí, no caso, eu utilizo a coisa do tênis, porque é um dos meus... Eu falo que eu tenho 3 vícios, né? Agora eu adquiri mais, mas eu tinha 3 vícios da seguinte ordem. Livros,
roupas e sapatos, né? Então, sapatos também é uma coisa que eu observo muito, né? E aí, pensando né, até no hip hop, né? O quanto, né, dos nossos quantos jovens a gente não perdeu em busca de um tênis, né? Então, só que aí eu quis trazer ali, né, nessa coisa lúdica do tênis, e a história, nesse caso, a história que inspirou a história real. Como eu falei, nasci aqui em São Paulo, fui criada lá no interior da Bahia. Quando a gente estava lá na Bahia, o meu pai precisou voltar para São Paulo e trabalhar, né, e a gente ficou lá, e aí ele mandou dinheiro para comprar um tênis, e aí os tênis lá era comprado na feira, né, então eu ficava na barraca, e aí aconteceu isso, tinha o tênis do número da minha irmã, que na época ela usava 36, e aí tinha só, eu já usava o número 34, mas só tinha o número 33. E aí eu experimentei, estava apertado, só tinha aquele. Aí a minha mãe falou, o tênis tá bom? Eu falei, tá, só que o tênis estava apertado. E aí eu usei esse tênis, né, até ele folgar, com o pé todo esfolado e tal. Então é uma história real, né? Então a pior coisa do mundo é usar sapato apertado, né? Então o enredo... O dedinho dobrado, né, Elisandra? Nossa. Os dedinhos todo dobrado. Quem nunca, né? E é muito louco, porque tem duas facetas, né? Ou a mãe que compra o tênis muito grande, que era quando você é menorzinho ali, que é pra... o pé vai crescendo e vai durando, né? Então, ou você está sempre com o tênis folgado ou com o tênis apertado, né? Nunca é do número certo, né? Sempre tá alguma coisa ali desconectada, né? Dizendo que tá faltando algo, né? E aí eu quis fazer essa brincadeira no conto, mas de forma lúdica, né? Então tem os sentimentos, o tênis é super debochado, ri da menina, fala que ela é atrapalhada, que ela só consegue as coisas porque tá usando tênis, sabe? Esse era um conto que ele só vai estar na Filha do Fogo na versão que saiu pela Editora Global. Na versão que eu fiz uma edição independente. Na edição independente tinha uma história mais de literatura erótica, e aí a editora falou, olha, né, a intenção é a gente vender o livro, né, para as escolas, tal, então seria mais adequado trocar. E aí eu lembrei dessa outra história que eu já tinha escrito e que eu queria transformar em infanto-juvenil, né? Então aí acabou indo para o Filha do Fogo, mas era uma história que, né, dependendo, ainda dá para desmembrar ela, sabe? E ser um livro infanto-juvenil, assim, que eu acho ele bem potente, né? Muito bom. Para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com a autora Elisandra Souza sobre seu livro, Filhas do Fogo. E aí já quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Qual é a sua relação com o hip hop? Minha relação com o hip hop? Posso fazer um poema? Por favor. Eu nunca acreditei em amor verdadeiro. Via muitos magoados por esse traiçoeiro. De repente, só precisei te olhar. Era o tal do amor à primeira vista a pousar. Nos apaixonamos e prometemos nunca mais separar. As pessoas sempre falaram muito mal de você, mas eu sempre soube o quanto a sinceridade fazia parte do seu ser. Já estamos juntos há mais de 20 anos e você foi o ser de mais encanto. Quantas luas vimos juntos, já nem sabemos mais. Você no meu coração plantou a paz. Dentro do meu ventre, você germinou. Nasceu vida, esperança, autoestima, paz interior, respeito. Sem contar muita humildade, que sem essa não tem jeito. Eternamente juntos, lutando lado a lado, ouvindo melodias, cantando bem alto. Sou tão você que muitas vezes esqueço quem sou. Seu nome, hip hop, meu eterno amor. Meu Deus do céu! Bata o pau e bata um barulho para essa mulher. Quando eu disser Elisandra, vocês dizem Souza. Que isso, que lindo, que lindo. O hip hop é esse divisor de águas, né? Que me possibilitou me olhar no espelho, né, reconhecer que eu era uma menina, e aí é isso, né, lá no interior da Bahia não tem esse lance de periferia, né, na minha família a gente não falava sobre questão racial, e foi o hip hop chegando aqui em São Paulo que eu fui conhecendo esse universo, e fui conhecendo porque fui morar num quintal que tinha o meu primo, Preto G, que era do grupo que é anterior ao Pentágono, o Kanka ND, e ele ouvia a Fórmula da Mágica da Paz, tinha o grupo de rap, né, o Kanka ND vem depois, que é um grupo, né, anterior ao Pentágono. Ele cantava tanto Fórmula Mágica da Paz que eu achava que a música era dele. E aí quando eu fui num evento e vi tocando, eu falei, a música do meu primo. Aí alguém falou assim, você é prima do Brau? Eu falei, não, do Preto G. Aí o pessoal começou a rir, né, porque eu tinha essas ingenuidades, assim, de não saber quem cantava, né, então, e aí o hip hop foi que me apresentou esse mundo de pessoas
né, e transformou realmente a minha vida, né, de dar sentido, né, de buscar ali a minha ancestralidade, né, conhecer personalidades e personagens da história que eu não aprendia na escola, né, então o hip hop é a minha grande escola, é o meu grande amor, assim, de quando eu tô perdida, volta pro hip hop, né, como dizia Emicida, né, se não sabe para onde vai, tem que voltar pro começo, né, então o hip hop que é a minha grande bússola. Que lindo! Fiquei emocionado agora, fiquei completamente emocionado. E você é uma das pessoas que fazem parte disso, né? Eu cantava Homem de Aço como se eu fosse homem. Com tanta verdade. Não, mas tem uma versão da Dedê que é Mulher de Aço. Depois eu vou te mandar ela, Elisandra. Tem uma versão da Dedê que ela adaptou a música toda de H.Aço, ela colocou pra Mulher de Aço e no fundo, vocês mulheres são completamente eu usava calça larga, né? Então era uma menina homem, assim. Ô, Juca, quero saber mais sobre Filha do Fogo. Manda ver de pergunta, irmão. Pergunta tudo que você tem na mente aí agora. Elisandra, diz uma coisa pra mim. Quando você termina o livro de contos, sendo uma poeta, entendeu? De contos, você se acha que você cresceu como poetisa, cresceu como contista? O que te evolui ao terminar um livro de contos? Eu não deixo de fazer poesia nos contos, né? Eu não deixei de ser poeta porque eu escrevi, né, o livro de contos, né? Vários feedbacks que eu recebi em relação ao Filha do Fogo falou, olha, você não deixou a sua poesia de lado, né? A sua poesia tá ali no seu olhar, na sua forma de ver. Mas escrever contos, né? Brincar de ser deusa, né? É criar mundos, criar histórias, criar complexidade, né? Psicologia, trazer pensamentos que são seus também, né? Então eu não me isento, né? Não é um livro assim, mesmo as coisas mais polêmicas, né? Apesar que não tem tanta coisa polêmica assim no livro, né? Tem mais assim, memórias afetivas, tem uma parte de afetividades negras, né? Os encontros e desencontros do amor também, né? Ali. E é o mês de Cosme e Damião, né? Então vai ter ali a dona da Cumbuca que vai falar, né, do caruru, né, e aí aqui em São Paulo, né, nas festas de Cosme e Damião, as poucas que ainda tem, geralmente é distribuída a pipoca e os doces, né, eu achei super estranho quando eu cheguei, que eu queria comer meu caruru, né. Eu descobri outro dia que no caruru tem uma tradição que é a seguinte, você faz o caruru e serve. Depois, quem achar o caruru, o quiabo inteiro, o que acontece? Você tem que fazer, você é o próximo a dar o caruru. Mas assim, lá na minha cidade, a coisa do caruru era muito em torno de quem tinha filhos gêmeos, né? Por exemplo, né? São Cosme e Damião, que são santos católicos meninos, né? E por conta do secretismo, mas é os herês, né? Na Umbanda e os ibejes no Candomblé, né? E eu era uma das crianças que era chamada de apóstola, né? Que é as 7 crianças que come primeiro, né? A minha irmã já tem a frustração que ela já era grande e não convidavam ela. Ela comia depois, então ela ficava muito triste. E aí... História gostosa essa. Muito boa, muito boa. Paloma, quero saber de você, suas curiosidades sobre Filha do Fogo, porque você é uma filha do fogo, né, Paloma? Eu sou uma filha da terra, mas que gosto de um fogo, principalmente de fogão a lenha. Mineiríssima que sou, a nossa comida, né, a nossa ancestralidade está totalmente envolvida com um pouco dessa narrativa que tem no seu livro, ligada ao fogão a lenha. Eu acendi uma vez só, e vou dizer, não é fácil, né, Elisandra? Eu nunca acendi, eu só teorizei. Você teorizou. Eu tinha entendido que você falou que você tinha tentado, mas você nem chegou a tentar. Não, minha avó não deixaria, jamais. Você teorizou. Eu fiz uma vez, e é uma tecnologia ancestral, mas que tem muita complexidade. Então, para você que está escutando, e que com certeza está vindo na memória afetiva, aquela comidinha caseira feita no fogão a lenha, é diferente. É ou não é, rapazes? Com certeza. Muito, muito diferente. Elisandra, eu vou te ajudar nessa que você não acendeu. E você vai saber onde você vai acender. Você vai para Ribeirão Preto, numa casa chamada Urumilá, e vai pedir para a mãe Neide deixar você acender o fogo dela. Acender o fogo a lenha que ela tem na casa dela, e você sabe muito bem do que eu tô falando. Lá você vai poder acender. Vamos fazer isso? Olha, tem uma coisa que eu acabei não falando do Filha do Fogo, que é, por exemplo, né, a história que dá título, né, Filha do Fogo, porque eu sou literalmente, né, você falou que é filha da terra, eu sou filha do fogo literalmente, porque eu sou de Xangô com Yansan, né, e aí quando eu fiz e dei o título Filha do Fogo, foi, né,
por conta da história, né, do fogão a lenha, mas era implicitamente para homenagear Xangô. Inclusive no livro, né, tem os machadinhos de Xangô e tal. E aí são 12 contos, que 12 é o número de Xangô. Então tem coisas simbólicas que é homenageando Xangô. Mas aí eu falei, gente, essa homenagem ficou muito só para quem sabe os códigos, né, o fogo e tal. Quando eu completei 20 anos da minha trajetória literária, que eu fiz um livro de poesia, Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta, é um livro dedicado a Yansan. E aí na ilustração da capa, eu pedi para a ilustradora me colocar com tranças de búfala, coloquei várias borboletas, na contracapa eu explico que é dedicado a Yansan, que eu falei, gente, não dá, né? A gente está em 2000, né? Na época 2020, né? Tudo bem que é uma forma também de driblar ali, né? O racismo religioso, mas de dizer, né? O quanto os orixás quando a gente preserva a natureza, a gente também está preservando o orixá, né? O orixá é natureza, né? É natureza e os elementos que estão aí, né? Então, mas aí eu me sinto ainda em dívida com Xangô de uma homenagem direta, sabe? Eu acho que você não está devendo nada, viu, Elisandra? Eu acho que você não está devendo nada. Olha, a nossa conversa está maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E aí, Elisandra, a gente tem o bate-letra, né? Tinha um bate-cabeça na nossa época de hip-hop, mas aqui a gente tem o bate-letra, que a gente faz uma pergunta e você já responde logo em seguida, tá bom? Primeira pergunta do bate-letra. Defina seu livro em uma palavra. Memórias. Defina-se em uma palavra. Resistência. E agora eu quero uma conexão entre essas duas palavras, mas você é a Elisandra. Conecta essas duas palavras e pode discursar à vontade. Revisitar as memórias, construir, né, essa resistência tão importante e significativa do nosso povo, né? Então, quando eu faço literatura, eu estou buscando essas memórias, mas também estou resistindo, né, a toda essa branquitude, a todo esse pacto branco que invisibilizou a nossa história, né? Então, poder escrever memórias, inventar memórias, resistir para que a gente possa existir no futuro presente, no futuro próximo, né? Que as nossas crianças tenham a possibilidade de ser quem elas quiserem. E agora sim, realmente chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigado, Elisandra, pela generosidade de dividir a sua escrita, os seus pensamentos e tudo que você dividiu com a gente aqui, né, Paloma? Isso mesmo, meu querido amigo Max. E agradecer também imensamente o nosso debatedor, Juca Guimarães, por mais uma leitura afiada, sensível, potente, atenta. Gratidão, Juca! Obrigada, querido! Poxa, eu que fico muito contente de ter acesso a uma obra tão importante, uma obra que realmente marca, né, a literatura brasileira e mostra pra gente uma potência da Elisandra como uma escritora de contos, de mão cheia, assim, uma super escritora de contos, que preserva a poesia no texto dela. Ainda mais no Xangô ainda. Maravilhoso o livro. Parabéns mesmo, Elisandra. Bom, eu queria agradecer, né, o convite, né, a possibilidade de falar desse livro, né, que eu tenho trabalhado e tenho circulado com ele. E essa possibilidade mesmo, né, eu falei das palavras memória e resistência e elas ficaram ecoando aqui, né, então, gratidão, vida longa aí ao programa, né, que passem por aqui muitas escritoras e muitos escritores, né, muitos artistas que possam espalhar aí as nossas palavras pretas pelo mundo. Para você que nos ouviu até aqui, fica o convite, leia o livro Filha do Fogo, compartilhe esse episódio e siga a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Tchau! Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.